paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui na nossa segunda aula. Aqui quem vos fala é o Bispo Cláudio Gonçalves. Vamos fazer aqui mais uma viagem fantástica nos 66 livros da Bíblia, neste curso Rota 66, nessa segunda aula. Vamos estar dando esse prosseguimento nesta aula. Vamos lá. A aula passada nós terminamos, você lembra? Nós falamos acerca da porção seca que Deus fez no sexto dia. E ali em cima da porção seca que chamou terra, colocou os animais, o homem e também as plantações para que eles pudessem se alimentar. Agora nós vamos dar seguimento, depois que Deus faz tudo isso para o homem no sexto dia. Agora nós vamos para a criação do homem. Porque na realidade, quando nós olhamos esse capítulo 1, versículo 26 e 27, quando fala, criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus não tinha criado ainda. Deus vai criar o homem mesmo no capítulo 2, versículo 7, que nós vamos ver adiante. Mas aqui Moisés estava narrando. É como se fosse um filme que você fosse assistir o trailer e no capítulo 2 você vai assistir o filme. Então, aqui não é uma outra criação, mas aqui ele está contando a história como que Deus fez no sexto dia, aí no sétimo dia descansou, depois criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e depois ele vai explicar como foi que Deus criou o homem e também a mulher. Mas vamos falar aqui acerca da imagem e semelhança, né? O que é imagem e semelhança? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Será que Deus parece comigo, com você? Será que Deus parece esse jovem aqui? Quando eu estou falando aqui, não estou falando de um modo pejorativo. Eu estou falando sobre a questão realmente física. Será que Deus parece um africano, um japonês, um coreano? Como que Deus parece? Um alemão, um grego? Qual é a imagem que Deus está falando aqui? Que é a sua imagem e a sua semelhança. Será que Deus ele parece com pessoas? Se Deus é espírito? Se Deus não tem partes? Porque se Deus tiver um braço ele tem o começo e o fim, ele tem partes. Deus não tem partes. E muitas vezes ele é apresentado, igual nós já vamos estudar a linguagem antropomórfica, quando fala que Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Não é que ele tenha mão, mas mostrando que ele está pronto para socorrer. Que o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir. Não que ele precise ter ouvido, mas está falando que ele está sempre atento para ouvir as nossas orações. Qual é essa imagem então? Vamos lá, falar da imagem. A palavra imagem quer dizer também sombra. Vem da palavra tselem, que vem de imagem e sombra. Demut também, aqui no hebraico, nós estamos falando do hebraico, que é a palavra semelhança. Então imagem e semelhança são sinônimos. É a imagem e semelhança. Vamos lá. Eu quero falar para você sobre de atributos. O que é um atributo? Na realidade, no sentido restrito da palavra, um atributo é algo que você tem e é teu mesmo e você criou. No sentido da palavra, nenhum homem, ninguém tem atributos. Porque nós não temos nada que é nosso. Tudo que nós temos é porque Deus deu, é porque nossos pais, nasceu dos pais, partiu dos pais, nós devemos agradecer a Deus pelos nossos pais. Então nós não temos nada que dizer que é nosso. Mas tudo bem, vamos para trazer aqui na palavra genérica. Um atributo é aquilo que é seu, aquilo que você tem, tá? Que você não divide. Deus tem os atributos, e esses atributos que eu vou mostrar para você aqui
são atributos intransferíveis, ou seja, Deus não transfere para ninguém esses atributos que ele tem aqui. Qual é o atributo? Eu vou falar para você o seguinte: se você encontrar uma pessoa que fala que ele é divino, ele precisa ter esses atributos. Se ele tiver esses atributos, ele é divino. Se alguém disser que qualquer santo aí ele é divino, então só você pegar esses atributos aqui, se realmente ele tiver esses atributos, ele é divino. Eternidade. Deus é eterno. Ninguém é eterno. Deus criou todas as coisas. Só existe Deus que é eterno e o resto é criatura. Nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1, que foi Deus que criou. No princípio, Deus criou os céus e Deus criou a terra. Então Deus criou os céus ali, Deus criou a terra. Então a terra e os céus são obra das mãos de Deus, são criatura de Deus. Criatura de Deus. Onisciência. O que é onisciência? Oni vem de tudo. Tudo e ciência. Ou seja, uma pessoa que tem toda a ciência ou todo o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, Deus tem toda a ciência, Ele não transfere isso para ninguém. Somente a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onipotência, todo o poder. Ele tem todo o poder. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tem todo este poder. Onipresença, fala de oni, tudo, presença. Está em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Jesus fala também que ele é, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então ele tem todo o poder. Todo o poder. E ele tem toda a ciência, ele tem os olhos como chama de fogo. E ele diz, eu conheço as tuas obras. Então ele sabe de todas as coisas. E ele é eterno. Cristo, ele é eterno. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, mas o Cristo, na realidade, que veio encarnado, que é o Deus, ele é eterno. Ele falou assim que no princípio estava com Deus e no princípio era Deus. No capítulo 5, versículo 26 de João, ele fala assim que como Deus, ele tem vida em si mesmo, assim o Pai também deu este privilégio para que ele pudesse ter vida nele mesmo. Então ninguém vai entender isso. Como que Jesus tem vida e tem vida nele mesmo. Ele tem vida, o Cristo, ele tem vida e a vida não partiu de Deus, partiu dele mesmo. Então isso aí nós vamos só entender quando nós estivermos na glória. Agora tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Capacidade de pensar. Deus deu para o homem, Deus não deu para o animal. Capacidade de pensar, capacidade de escolha, né? Pensar para escolher, né? Fala de atitude também, que Deus transferiu aqui para o homem. Capacidade de interagir. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. O homem tem que estar sempre interagindo. Essa capacidade de interação Deus deu para o homem. A capacidade de escolha. O animal não escolhe, não tem capacidade de escolher. Deus deu essa capacidade para o homem. O sentimento. O amor de amar. Né, odiar. Discernimento de saber entre o certo e o errado, a mão esquerda e a mão direita. Moralidade. De ter uma pessoa, por mais que ela seja imoral, ela nasce moral, ela sabe da moralidade, ela precisa ter moralidade. Toda lei que é colocada é para moralizar. Então a moralidade está no coração do homem. Né? Desejo, a vontade, está no coração do homem, vontade de algo. Santidade, nós observamos que o animal, você nunca vê um animal, um macaco ajoelhado e orando, olhando para os céus. E você pode observar que o homem, por mais incrédulo que ele seja, seja ignorante do conhecimento de Deus, ele dobra diante de uma vaca, né? Por mais que ele ache que ele não precisa de Deus, mas ele precisa de Deus para ser um ateu. Até para ser um ateu, o ateu precisa de Deus, porque o ateu precisa de pensar. Ele precisa de pensar. E ele precisa escolher se ele crê em Deus ou não. Então até para ele ser um ateu, ele precisa de Deus. E o homem, quando ele está lá rezando, orando, de joelho, diante de uma estátua, diante de um boi, de um animal,
ele está fazendo algo que não agrada a Deus, mas no fundo, ele está até mesmo reconhecendo que tem alguém maior do que ele. Então, olhando por esse lado, ele tem algo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus assoprou sobre o homem. Soprou sobre o homem. E esse sopro, essa fagulha de Deus, qualquer homem, por mais ruim que ele seja, ele tem essa fagulha, esse sopro de Deus. Então ele sempre tem um lado espiritual. Ele sempre tem um lado dele espiritual. Que mesmo não conhecendo Deus, ele adora Deus da maneira dele, mas ele acaba adorando. Só dele reconhecer que tem alguém acima dele. Misericórdia, né? Misericórdia, sabedoria. Aí você pode dizer, mas tem pássaro que tem sabedoria, tem um João de Barro que ele faz a casinha dele, ele faz a portinha, bonitinha, né, para ter os seus filhotes. Mas você observa que ele tem a sua casinha, mas tá quantos mil anos que ele faz da mesma maneira. Ele não chega para mudar, para fazer uma arinha, fazer alguma coisa diferente, igual o homem hoje. Ele começou, né, com as casinhas simples, casinha de barro, de taipa, e hoje tem grande arranha-céus, os aviões. Imagina a sabedoria que Deus deu para o homem. Amém? Vamos para o próximo. Aqui fala da criação. Então nós já falamos lá no capítulo 1, versículo 26, que Deus estava falando que criou o homem à sua imagem. Agora no capítulo 2, versículo 7, Deus está mostrando aqui, Moisés mostrando como foi que Deus fez. Deus fez do pó da terra. Deus fez o homem. Soprou nas narinas o fôlego da vida, passou a ser a alma vivente. A própria palavra Adão, no hebraico, vem de Adão, de Edom, que quer dizer vermelho, a terra vermelha. Até a terra também. Então a palavra Adão também significa tirado da terra. O próprio nome que foi dado para o homem, a palavra que foi dado para Adão aqui, já quer dizer tirado da terra. Então Deus, ele fez o homem do pó da terra. Interessante que depois que Deus ele cria o homem, ele observa que os animais tinham seus casais, mas ele observa que o homem estava ali só. E Deus olhando, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Não é razoável que o homem esteja só. Aí Deus, ele vai e disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí Deus vai criar a esposa. E a Bíblia diz que a criação que ele faz é da costela. Da costela fez a mulher. A pergunta é, por que da costela? Eu já vi muitas pessoas dizendo que da costela é porque está perto do coração, não fez dos pés para não pisar, um monte de alegorias. Mas qual é a razão que Deus ele faz a mulher da costela? Vamos lá. Então o homem, está a mulher e a Bíblia diz que foi feita a costela. Vamos ver como que Deus fez a mulher. Interessante aqui que eu quero dizer para você, por que a costela? Olha, estudando, a ciência está bem avançada. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Este homem aqui, Keiran Sorkin, nasceu com uma anomalia genética, na qual havia malformação das orelhas, tinha um problema na orelha. Né? Graças ao avanço da ciência e da tecnologia, as orelhas foram feitas a partir de pedaços da cartilagem das suas costelas. Olha que coisa tremenda. Isso aqui que eu estou passando para você, você pode ir na internet, pode procurar, que não é história de carochinha, que nós observamos que futuramente o médico vai usar muito disso para cura do câncer, tantas doenças que não podem ser curadas hoje, pode tirar essa cartilagem da costela para que possa restaurar um membro do corpo. Olha que coisa maravilhosa e que coisa interessante. Vamos lá. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Agora observamos. Dentro da costela, olha, dentro da costela, tem células, tronco. São células capazes de reproduzir e formar qualquer tecido do corpo humano.
Hoje a ciência pesquisa muito isso para encontrar cura de doenças. Olha que coisa interessante. Células tronco, cartilagem, para que possa fazer esse tipo de trabalho. Olha para você ver, a ciência na criação da mulher. Na criação da mulher entra a ciência. Pesado sono. Quando fala de pesado sono, fala de uma anestesia. Não sei se você já tomou anestesia. Quando a pessoa toma anestesia, ela não se controla. Ela apaga. Então fala de um pesado sono. Então Deus já deu anestesia em Adão aqui. Foi um pesado sono. Usando as palavras de antigamente. Costela. Fala de células tronco. Então ele deu anestesia para tirar uma célula tronco. Fechou o lugar com carne. Fala de cirurgia plástica. Deus ele faz uma cirurgia. Deus é cirurgião plástico também. Olha, Deus é o Deus, o dono da ciência, todas as coisas. Depois de 6.000 anos, nós observamos que a tecnologia chegando agora, Deus já fez há 6.000 anos atrás. Que maravilha, né? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Aí Deus vai fazer o casamento de Adão e o casamento de Eva. Vamos lá. E, portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Interessante que esta palavra aqui, uma só carne, é muito profunda. Às vezes nós entendemos. Por que uma só carne? Por que uma só carne? Essa palavra, uma só carne, no hebraico ela é errad. Fala de uma unidade composta. Unidade que é composta. Ou seja, você tem um triângulo é composto de 3 lados. Você tem um trevo de 4 folhas composta de 4 folhas, um trevo. Então, essa palavra é errad, a palavra de unidade composta. E coisa interessante é que esta palavra errad só tem no Velho Testamento, e é em Gênesis capítulo 2, versículo 4, e Deuteronômio 6,4. O que está escrito em Deuteronômio 6,4? Está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando fala que Ele é o único Senhor, essa unidade, único, uma só, então é uma unidade composta. Porque na realidade, eles são compostos de 3. São, na realidade, um Deus, não são 3 deuses. Um Deus com 3 personalidades. É como que fosse você, corpo, alma e espírito. E é inseparável. Se a alma sai, o corpo padece. E o espírito volta a Deus. Então fala de uma unidade composta também de 3. Que são inseparáveis. Você é um só, mas é composto de 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, mas composto também de 3 pessoas. Personalidade é 3. Deus é um. Não sei se você está entendendo. E quando chega no casamento, Deus fala dessa unidade composta, que é inseparável. Se separar, só a morte. Fala. É como que você vai e coloca um copo de café. Você coloca esse copo de café, coloca café dentro. Aí eu falo assim, ó, coloca metade de café, agora coloca metade do leite. Aí eu falo para você, agora separa o leite do café. Você não vai conseguir separar. Então o casamento é assim. O casamento é desta maneira. Né? Você pega uma massinha amarela, uma massinha aquela de fazer brincar com criança, uma vermelha e uma verde. Você mistura as 3. Você mistura. Depois a gente fala, agora separa. Você não vai conseguir separar. É isso que Deus está querendo dizer. É isso que Deus está querendo dizer. O casamento é inseparável, indissolúvel. Não pode separar. Por isso que quando diz assim, 1 Coríntios 6,16, ou não sabeis que o que se une à meretriz faz ser um corpo com ela? Porque, como foi dito, os 2 serão uma só carne. Então, quando o homem ele está com a meretriz, ele se faz meretriz com ela. Deus não criou o homem e a mulher para ser em 3. Mas os 2 que será uma só carne. Se tiver uma terceira pessoa, já é uma contaminação. Que ele disse, se tiver uma terceira pessoa, essa terceira pessoa for uma meretriz, eu sou a meretriz com ela. Se for uma prostituta, eu sou um prostituto com ela.
Então Deus não fez o casamento para ter 3, mas o casamento para ser 2. E na verdade não é nem 2, esse 2 se torna uma só. Vamos lá. Iahide, essa palavra Iahide, isso aqui é um I maiúsculo. Iahide é unidade simples. Quando Deus ele fala ali para Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Esse único aqui é Iahide, não é Errade. Não é que Abraão e Isaac é a mesma coisa. São separados. Você entendeu, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí Deus ele faz um condomínio, uma casa para Adão e Eva. Quem casa, quer casa. Casamento já tem um radical de casa, não é realidade? Mas Deus ele faz a casa. Mas Deus, antes dele fazer o casamento, o que ele fez? Ele já fez a casa para Adão e Eva ali. Ele já fez a casa. Interessante isso aí, né? E não fez uma casa qualquer. Ele fez uma casa de luxo, uma casa com todo o seu alimento. Era para ele somente ali desfrutar. Ele não ia comer por necessidade. Ele ia comer apenas porque ele ia desfrutar daquilo que ele tem. Uma coisa interessante isso aí. Deus não fez um homem para trabalhar e comer para trabalhar, não. Deus fez um homem para trabalhar, para lavrar a terra, mas não trabalhar que aquele trabalho duro de suor que nós vamos ver na aula que vem. Deus, projeto de Deus, o primeiro projeto de Deus não foi para Deus comer, para o homem comer aqui o pão de dores. Amém? Então Deus ele fez aqui a residência para que eles morassem. Fez o condomínio para eles cuidar. Apenas cuidar do condomínio aqui, como posso dizer nessa palavra de hoje. Mas onde ficava o Éden? Será que o Éden existe até hoje? Onde ficava? Vamos aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. O segundo rio chama-se Gion. Olha que coisa interessante. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então nós sabemos que o Jardim do Éden é cercado por 4 rios. Ele fica no encontro desses 4 rios para banhar esse jardim. Que Deus fez esses 4 rios para que pudesse regar também o jardim, ali onde que tinha as plantações. Então vamos ver onde ficava aqui. Olha, nós sabemos que tem um rio Tigre, existe até hoje o rio Tigre, existe até hoje o Eufrates. Nós vamos estudar muitos esses rios, e esses rios aqui se secaram, sumiram da geografia, sumiram. Mas mesmo assim, vamos ver. Olha, quero mostrar para você que o Brasil fica nessa região. Olha o continente africano, onde fica no mapa, e o Oceano Atlântico. Vamos chegar mais próximo, Nós vemos aqui onde ficava o povo no Egito. O Egito está aqui, ó. Eles atravessaram aqui. E por onde que eles vieram? Eles vieram por aqui, ó. Eles vieram por aqui, ó. O povo de Israel. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram aqui, ó. Aqui é o deserto, onde eles ficaram por 40 anos. Por 40 anos aqui rodando. A gente observa aqui que aqui ainda não era Israel. Mas o Israel depois ficou aqui, sendo aqui, ó. Você pode ver que está aqui, ó. Faixa de Gaza, Israel, Jordânia. Então, olha para você ver onde que Deus queria que eles ficassem para conquistar essa terra aqui de Canaã. Como eles ficaram aqui 40 anos aqui, nesse deserto aqui, ó, rodando aqui, para chegar aqui durante 40 anos. Então vamos ver aqui o Egito, onde que eles ficavam. Aqui tem o rio Nilo, o rio do Egito, o rio que banha o Egito, o rio muito importante. E aqui tem o Mar Vermelho, tem esse Golfo de Suez e Golfo de Ágaba. Essas pontas do rio. Então Israel ele passa por aqui, ele não passa por aqui. Israel ele passa por aqui, fica no deserto. Nós vamos estudar muito sobre isso ainda mais para frente. Vamos lá. Agora nós vemos Israel. Olha Israel onde está aqui, o Egito, o rio Nilo aqui, ó. O Egito aqui, onde Israel passou. Vamos chegando próximo. Nós vemos a Síria, nós vemos o Iraque, o Kuwait, a Turquia. Vamos lá.
Nós observamos aqui, ó, os 4 rios que ficavam nessa região. Então vamos lá. Rio Tigre. Nós vemos que aqui é o Rio Tigre, ó. Rio Tigre. Nós vemos aqui o Rio Eufrates surgindo aqui. Então, se ficava no encontro desses 4 rios, então provavelmente ficava aqui o Éden ou aqui. E mais os mapas na frente que nós vamos olhar nas próximas aulas. Nós vamos conhecer e ver muito essa região aqui que depois nós vamos estar falando. Então provavelmente o Éden ele ficava aqui. Não adianta você ir procurar mais, não adianta sair do seu lugar para ir procurar o Éden, que Deus escondeu este Éden e Deus colocou os querubins e fechou para que ninguém entrasse ali. E esse Éden, hoje, não adianta que não vai encontrar o Éden lá. Nós terminamos essa aula, a segunda aula. Eu aguardo você na terceira aula, em nome de Jesus. Eu encontro com você para que nós possamos dar prosseguimento a esta aula, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.